Pai do Senhor a todos. Vamos estar colocando de pé fazendo o segundo de oração em nome de Jesus. Desde já quero agradecer a presença de todos nós e pedir aos irmãos também, apresentem a nossa irmã Ivete, missionária Ivete, também em nossas orações. Ela mandou mensagem para a missionária que ela estava febril, né? Na verdade ela está com um síndrome de gripe já tem alguns dias, né? E hoje ela não estava bem, o fato dela não poder estar conosco. Então vamos apresentar ela também em oração. Amém? Deus abençoe. Soberano Deus e eterno Pai, meu Senhor, neste momento nós pedimos licença para entrar diante da Tua presença. Meu Pai, peço perdão pelos nossos pecados, pelas minhas falhas, seja por ato, seja por omissão, seja por pensamento, Deus. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha nos instruir, Papai, na Tua palavra. O Senhor venha abençoar esse estudo. Meu Pai, que nós sejamos guiados junto ao Teu Espírito Santo, Papai, junto à Tua palavra. Meu Pai, eu peço a Ti que o Senhor abençoe a vida de cada um que está aqui, Senhor. Eu peço que a Tua bênção esteja, Senhor, sobre a vida daqueles que nos acompanham também, Senhor, pelas redes sociais. Abençoa, Senhor, a vida dos Teus servos, da Tua serva. Meu Pai, vai abrindo o nosso entendimento, Papai. Vai dando, Senhor, o entendimento para cada um de nós. Nós te clamamos e te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Os irmãos já podem estar abrindo as vossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo de número 3, para a gente dar sequência aos nossos estudos. Aleluia. Glória a Deus. Todos encontraram 2 Timóteo, capítulo de número 3? Amém. E aqui nós estamos falando da advertência de Paulo para Timóteo. Como nós estávamos vendo nos estudos anteriores, Timóteo era um jovem pastor da igreja de Éfeso, e ele estava incumbido por Paulo e também pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estava sendo guiado pelo Espírito Santo, pela essência do Espírito Santo, para combater o quê? Combater a apostasia que havia se instalado naqueles dias nas igrejas da Ásia. Não somente estamos falando da igreja de Éfeso, mas das 7 igrejas da Ásia, a qual o próprio Senhor Jesus Cristo teve que enviar uma carta para cada uma delas. Sendo as 3 primeiras, nós podemos ver que eram carta aonde o Senhor Jesus Cristo, ele estava confrontando o pecado do povo daquele lugar. Então, 2 Timóteo, capítulo de número 3, a palavra diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Seria tempos felizes? Seria tempo que todo mundo iria se entender? Seria tempo que todo mundo ia ficar simplesmente, ia concordar um com o outro? Não. Paulo aqui está dizendo para Timóteo: Timóteo, preste atenção, tome cuidado e vigie, porque nos últimos tempos virão dias trabalhosos. Trabalhosos por quê? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Paulo está mandando Timóteo se afastar ou se ajuntar? Desses, se afasta. Se afaste, tome cuidado, preste atenção, não esteja perto, não esteja junto, não faça parte. Porque
desse número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levada por várias concupiscências, porque aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como os Jambres e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifestado o seu desvario, como também o foro daqueles. Quando nós chegamos aqui, aonde Paulo cita, assim como Jambres e Jambres resistiram a Moisés, também haverá homens nesse porte. Nós estamos vendo abertamente que Paulo está falando que tudo isso aí iria acontecer aonde? Na igreja. A igreja dos últimos dias, a igreja apostatada. E essa palavra ela vem nos dizer que muitos iriam fazer da igreja de Cristo os vossos comércios, muitos iriam corromper com doutrinas de demônios, muitos iriam deixar a sã doutrina espiritual e iriam seguir após doutrina de homens, após doutrina de demônio, chegando a palavra do Senhor a dizer que muitos homens iriam levantar para si doutores, para simplesmente falar aquilo que eles queriam ouvir. Hoje em dia nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas elas estão procurando muito o recurso de Deus, mas não para converter-se, não para entregar o seu coração a Jesus, mas muitas vezes para procurar revelações, muitas vezes para caminhar de acordo com os seus desejos, muitas vezes para caminhar de acordo com o que ela acha que deveria ser certo evangelho, porém de modo algum querem seguir a sã doutrina espiritual. Nós estamos vivendo em um tempo onde existe homens reprobos quanto à fé, homens corruptos de entendimento. Estamos vivendo em um tempo onde muitas pessoas estão simplesmente desvirtuando, usando o nome de Deus. Quem aqui já não encontrou na internet pessoas que dizem eu faço, eu revelo, eu faço e aconteço? Alguém aqui já entrou em contato com algum deles? Esses dias para trás eu mostrei para minha esposa, missionária, falei, eu vou entrar em contato com esse camarada de um número e você vai entrar de outro. Aí ele pegou e me passou uma revelação bem pesada. Olha aqui não sei o que lá, fizeram um trabalho, até eu nunca vi um negócio desse, arrancaram o corpo de uma menina da sepultura, abriram ela, colocaram o teu nome dela dentro, puxaram o cérebro lá fora e fez aquele rolo todo, e tal, e não sei o que lá, você precisa de entrar numa campanha do Salmo 71, papapá e PPP, e hoje, ainda hoje mesmo, para começar, o senhor tem que depositar R$71 para mim. Falei, nossa, é tão fácil. Aí eu pedi para a missionária mandar mensagem para essa mesma pessoa, a mesma gravação da profecia que ele mandou para mim, mandou também para ela. Aí eu escrachei o camarada, mandei um áudio bem educado de 15 minutinhos, chama até, vou falar aqui na rede, se quiser que me processe, chama Profeta Paliuca. Tomem cuidado com essa história de profetas de internet, profetas de WhatsApp, profeta de Facebook, porque agora esse camarada, inclusive, está numa campanha do Salmo 91. Quem quiser entrar e ser abençoado pelo profeta, é só depositar R$91 para ele. Está entendendo? Muitas vezes as pessoas elas estão deixando de seguir e de cultuar, de seguir a verdade, muitas vezes dentro dos seus ministérios, estão procurando resposta dentro de Facebook, em redes sociais, procurando respostas que ela já tem muitas vezes dentro da casa do Senhor, mas não se contenta. A pessoa muitas vezes, amados, o que acontece? Não tira um segundo do seu dia para ler a palavra, não tira um minuto do seu tempo para ter o conhecimento das Escrituras e o conhecimento da verdade, mas passa o dia inteiro zapeando no Facebook,
e em tudo quanto é tipo de rede, só procurando profecia, procurando profecia, procurando profecia. Uma hora ou outra vai achar quem? Aquele que vai extorquir vocês, porque existem pessoas que elas estudam para isso, existem pessoas que elas se capacitam para isso, existem pessoas que elas trabalham com hipnose para poder enganar as pessoas que são mais simples. Veja bem, o maior alvo desses charlatões de internet, pastor do céu, o senhor vai falar que é bem complicado, mas o maior alvo desses charlatões de internet são o povo das igrejas pentecostais. Pastor, o senhor é doido? Sim, é o povo do movimento do reteté, pula, roda e sapateia no poder, mas não tem palavra, não tem estudo bíblico, não tem conhecimento da verdade, pega tudo para si como se tudo fosse de Deus. E a palavra do Senhor, ela diz bem claro: nos últimos tempos virão dias trabalhosos, dias penosos. Alguém aqui, eu tenho certeza que eu estou lidando com pessoas que estão há muito tempo no Evangelho. Quantas pessoas aqui já viram expulsar demônio no pula-roda e sapateia no poder? Eu já vi, tá? Pulando, rodando e falando de mistério? Expulsar demônio? Expulsar demônio da igreja, todo mundo entende e falando em coisas estranhas. Quem que estava falando em estranho? Quem estava falando em estranho? O bichinho. O bichinho que estava falando. Está entendendo? Olha, não se expulsa demônio com movimento, não se expulsa demônio com língua estranha, não se expulsa demônio com bagunça. Demônio, ele responde à autoridade, é autoridade, e para você ter autoridade você tem que estar firmado na palavra. Não existe outro movimento. Esse dia para trás eu estava assistindo um negócio que os caras estavam fazendo lá, e uma mulher no pula-roda lá foi expulsar um demônio, quase tomaram um cacete. Lá o povo endemoniou, não teve quem expulsou o demônio da pessoa. Então nós estamos vendo que existem muitas pessoas que estão aderindo a muito movimento, só que a hora que o bicho pega de verdade, eles não conseguem ter a autoridade para poder lidar com aquela situação. Deixa eu dizer uma coisa, nós estamos vivendo num tempo de muito movimento. Hoje em dia o pessoal, eles gostam muito do chamado movimento do Espírito. Nem tudo é movimento do Espírito, nem tudo é movimento do Espírito. Quem é batizado com o Espírito Santo sabe discernir o que é movimento de Espírito e o que é simplesmente ocasionalidade da carne. E muitas coisas que nós estamos vendo é puro emocional. As pessoas, elas montam um palco, elas montam um teatro, elas colocam uma música bonita para te impressionar, para mexer com o teu emocional. Mas se estamos alicerçados dentro da palavra, a pessoa, ela não vai conseguir trabalhar no teu emocional, porque você já está alicerçado na verdade. Paulo aqui, o que ele estava fazendo para Timóteo? Timóteo, eu vou te ensinar a você ser um homem que não se corrompe, você ser uma pessoa instruída na palavra, você conhecer o que está dentro da palavra, porque vão vir pessoas que vão para mim para enganar. E para Paulo instruir a Timóteo, ele deixou uma receita. É uma receita que Deus tem tocado muito no meu coração para que eu pregue. A receita de Paulo para Timóteo: 99%, 1%. Timóteo, você não quer ser enganado por essas pessoas? Então você seja 99% razão e somente 1% coração. Se você deixar a tua razão, o teu coração passar por cima da tua razão, qualquer movimentinho que está acontecendo por aí vai conseguir te enganar. Qualquer pessoa com falácia vai conseguir te enganar. Qualquer pessoa que pegar
uma história sua no Facebook, ela vai conseguir te enganar. Qualquer pessoa, ela vai conseguir. Existe um estudo linguístico aonde as pessoas, elas conseguem se programar, elas conversam com você, você dá toda a dica, depois ela te joga uma profecia daquilo que você falou e você nem percebeu. Você nem percebeu que já contou tudo para ela. Então veja bem, como nós vimos nos estudos anteriores, um dos sinônimos da apostasia dos últimos tempos, a qual Paulo estava falando para Timóteo, isso também incluía o profetismo. É um movimento, é esse movimento que infelizmente nós estamos vendo por aí, porém não tem palavra, porém não tem liturgia, porém não tem consagração, deixam os 4 pilares da fé. Não existe oração, não existe jejum, não existe consagração, não existe compromisso com o Evangelho. São pessoas largadas. Existe até um tal do movimento chamado desigrejados. O movimento desigrejados, eu não preciso de nada, Deus já fez tudo. E outro movimento chamado a hipergraça, que é a desgraça do Evangelho. Você não precisa fazer nada, Deus já fez tudo, está todo mundo salvo, e estão encarteirando as pessoas todinho, as pessoas estão ficando enganadas, as pessoas estão querendo viver dentro de um evangelho de puro emocionalismo, porque quando pedimos a razão sobre o que elas fazem, eu já conversei com pessoas, irmãos, olha, que já chegaram a ponto de dizer para mim: eu fui tão tomado pelo Espírito Santo que eu não sei nem o que eu estou fazendo. Então não foi o Espírito Santo que tomou essa pessoa, porque o Espírito Santo de Deus, ele não tira a tua consciência, ele não toma a tua consciência. Quem toma a tua consciência é outra coisa, não é o Espírito Santo de Deus. Nós temos que entender o que Jesus estava falando. Aqueles que são do aprisco, ovelhas do aprisco do Senhor, ele conhece a voz do seu, ele conhece a voz do seu pastor, conhece a voz de Jesus, sabe quando é Jesus que está falando com você, e sabe quando não é Jesus que está falando com você. Agora deixa eu fazer uma pergunta: e se nós formos somente coração? Se não tivermos uma razão, se não conhecermos, se a gente não conhece a palavra, não estuda a palavra, não pratica a palavra, e outra pessoa vier falar para nós sobre algo que ela acha que é a palavra, nós infelizmente seremos obrigados a acreditar nessas pessoas. Como eu disse nos estudos anteriores, quantos casamentos não foram acabados por causa da insistência da religião se meter no meio de algo que não é para a religião. Casamento não é algo para a religião, a menos que seja um problema conjugal, mas vida conjugal, intimidade de casal, não tem nada a ver com religião. Não tem que pastor estar se metendo no meio, não tem que missionária estar se metendo no meio, não tem que bispo, não tem que apóstolo, não tem que obreiro, não tem que ninguém estar se metendo no meio. É algo muito sensível, é como um cristal. A partir do momento que uma terceira pessoa se mete no meio do casamento para ditar ordens para você, a menos que seja para ensinar dentro da palavra a conduta, sai fora. Repreende, porque muitos casamentos foram destruídos, porque muitas vezes as pessoas, elas confundem a religião até certo ponto, que chega muitas vezes no meio dos seus irmãos, ou às vezes tem uma confiança muito ampla nas pessoas, e vai lá contar a intimidade do teu casamento para as pessoas. Aí pessoas mal intencionadas pegam aquilo que você falou e sai espalhando por aí. Aí pastores que não têm discernimento estão ouvindo pessoas fazendo isso daí e não corrigem. Olha, para com isso, que isso daí não é problema da igreja. Para com isso, que isso daí não é problema dos irmãos. É problema seu para você resolver dentro da tua casa. A tua intimidade diz respeito a você, o teu casamento diz respeito a você, e ninguém tem que estar sabendo a forma com que você se relaciona com o seu marido e vice-versa. Então, falta o quê?
muita instrução. Falta instrução, é muito espiritualismo e pouca instrução. Infelizmente, nós estamos hoje num movimento espiritualista, só que me desculpa falar, 70 a 80% desse movimento é falso. Eu falo isso na propriedade, na presença de Jesus Cristo, na presença do Espírito Santo de Deus. 70% desses movimentos são falsos. Tomem muito cuidado quando vê muito movimento sem palavra, muito movimento sem Bíblia. Eu não preciso estar lendo, eu não preciso fazer estudo bíblico, porque eu não preciso saber o que a palavra diz. Ué, se você está dentro do Evangelho, se você está pregando o Evangelho, se você está querendo viver o Evangelho, tu vai fazer o quê? Vai estudar 50 tons de cinza? Vai estudar Crepúsculo? Crônicas de Nárnia? Porque até onde eu sei, para mim saber sobre a palavra, eu tenho que estudar sobre a palavra. Nós somos chamados de religião o quê? Evangélica. Por que nós somos chamados de uma religião evangélica? Porque nós lemos 50 tons de cinza e pregamos aquilo lá. É isso? Nós somos chamados de evangélicos porque nós devemos, no mínimo, conhecer o Evangelho. Martinho Lutero, ele tirou da mão da igreja de Roma a Bíblia e publicou a primeira Bíblia, chamada Bíblia, que foi entregue ao rei James. Veja bem, tanto esforço para tirar algo da mão de pessoas que esconderam, e hoje nós temos livremente na nossa mão, e quase ninguém quer usar. O movimento que nós conhecemos hoje como movimento pentecostal, que somos nós, isso é estudo científico. É o movimento que menos conhece o Evangelho, é o movimento que menos conhece a palavra, e é o movimento que mais é enganado pelas pessoas. Quer que eu cite um exemplo? Bruxo Tio Chico andou nas igrejas todinha. Todas as assembleias de Deus, vou falar nome, todas as assembleias viviam puxando caravanas e mais caravanas, trazendo pessoas para ouvir a falácia daquele sem vergonha, daquele mentiroso. Aí depois de muito tempo, foram descobrir que na verdade o cara era um charlatão, aquilo era mentira, o testemunho dele era tudo mentira. E nisso, o camarada, às custas da igreja, já tinha gravado áudio, CD, DVD, até hoje rola. MC Guina entrou como se fosse o vocalista do Racionais MCs, só que na verdade esse Guina, ou Guima, não sei, não me recordo o meu nome, acho que é Guina, ele nunca existiu, foi um nome que os Racionais deram para um personagem que era um matador, que era uma pessoa muito mal. Aí foi essa pessoa dizendo que era ex-vocalista do Racionais MCs, que havia levado tanto tiro, que havia pegado do AIDS, que havia feito isso, estava no Evangelho. Aí vai lá, usa o altar, usa o púlpito, o camarada lá de bonezão, camiseta, shortão, lançando five em cima do púlpito, e estava todo mundo lá, glória a Deus. Aí descobriram que era mentira. E sabe quem que veio desmascarar ele? Um dos integrantes do Racionais MC foi lá e desmascarou ele em cima do púlpito, e ainda deu um recado para a igreja no dia, tem as vídeos, para qualquer um ver, deu um recado para a igreja, falou: vocês estão assim porque vocês gostam, porque se procurassem a verdade, não estariam entrando no meio desse tipo de situação, não estaria recebendo e acoitando esse tipo de heresias dentro da igreja. O próprio Jesus Cristo, ele nos diz: conhecereis a verdade vos libertará. E aonde que eu vou conhecer a verdade? É dentro da palavra, é conhecendo a palavra, porque senão vai aparecer um monte de pessoas, muitas pessoas mal intencionadas, até se intitulando como doutor em divindade, e vão enganar vocês. Porque se nós, vai ser, irmão, tudo bem? Porque se nós acreditarmos em tudo que nos é falado, sem examinar nada,
O que a palavra diz? Não acrediteis em todos os espíritos, mas provai para ver se esse espírito é de... É porque muitos espíritos de demônio já estão na terra. Então, a igreja, o papel da igreja é o que? É examinar. É examinar os movimentos que acontecem hoje. E eu não sou obrigado a aceitar nenhum tipo de coisa, desde que o Espírito Santo de Deus não testifique. Mas para o Espírito Santo de Deus testificar sobre a minha vida, sobre um assunto a qual pode ser verdade ou mentira, como que ele vai fazer? O Espírito Santo de Deus, ele já tem testificado. Está aqui, ó. Quer ser enganado não? Está aqui, ó. É palavra, é conhecer. É conhecer dentro da palavra. Teologia, alguém sabe o que significa essa palavra? Alguém sabe o que? Teo é Deus. Teologia é sabedoria. Sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. Então a teologia, ela é um estudo sobre a palavra e sobre Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa para ti. Se eu sou evangélico, se eu quero me aprofundar na minha religião, eu tenho que conhecer o quê? Eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Entendeu? Eu não preciso me espelhar em nenhum tipo de movimento, entre aspas, pentecostal, para me achar se é ou não é. Se está na palavra, está. Se não está na palavra, o que Paulo diz? Se um anjo chegar até vós e pregar um outro evangelho que não seja esse, o que eu devo fazer? Amaldiçoe. Paulo, ele deixa bem claro: seja anátema, seja amaldiçoado. Ou é esse evangelho, ou não é esse evangelho. Mas infelizmente nós estamos vivendo no meio de pessoas, principalmente no Brasil, onde o evangelho ele é feito por clichês, frasezinhas de camiseta. Hoje em dia tem pessoas evangélicas, eu já vi até gente aqui da igreja, tá? Já vi gente até da igreja. Eu falo, meu Deus, dá sabedoria para esse povo. Tem pessoas postando frase bíblica, aí em cima coloca assim: Deus seja louvado. Aí você olha embaixo da frase, está lá Allan Kardec, está postando coisa do espiritismo e está dizendo que é o evangelho. Por quê? Falta de conhecimento. Por quem que é Allan Kardec? Quem que é Chico Xavier? Pô, está criticando aí a religião dos outros. Eu não, cada um com a sua religião. Mas eu estou dizendo que nós, que deveríamos ser os defensores da palavra, os defensores do evangelho, infelizmente nós não podemos, nós não conseguimos. Muitas vezes tem muitas pessoas que não conseguem ter um debate de 20 minutos com o Mateus. Ele vai quebrar você no meio, ele vai... Por quê? Porque infelizmente ou felizmente ele estuda a palavra para combater aquilo que você acha que é certo ou errado. E se você não estuda? Se você não conhece o evangelho? Se você pelo menos não entende a sabedoria de Deus? Hoje é muito fácil eu olhar e dizer assim: eu não concordo com a teologia. Tudo bem, pega um livro 50 tons de cinza e vai se inflamar. Porque hoje em dia, infelizmente, nós estamos num nível que pessoas hoje já estão estudando tudo quanto é tipo de coisa. Passa o dia inteiro dentro do WhatsApp, passa o dia inteiro dentro do Facebook, passa o dia inteiro na frente de uma televisão, mas abriu a palavra, ai, que sono. Aí a pessoa ainda tem o descaramento de dizer: toda vez que eu abro a Bíblia é uma batalha espiritual. Não é batalha espiritual, você está mostrando quem você ama, você está mostrando o que te interessa. Porque tu fica 24 horas na frente da televisão, não te dá sono. Agora você abre a Bíblia, te deu sono. Na verdade você está mostrando que ama o mundo. Entendeu? O teu amor não está em Deus, o teu amor está no mundo. Aí pergunta a razão de uma palavra, aí a pessoa diz assim: eu não tenho dom. Meu amigo, isso não é dom, tá? Meu amigo, pelo amor de Deus, como que eu posso pregar a Jesus para uma pessoa
se eu nem sequer sei quem é Jesus? Não, Jesus é o Mestre que morreu na cruz, ressuscitou. Tá bom, mas por que ele morreu? Ele morreu para me salvar. Salvar quem? Todo mundo? Não, todo mundo não. A palavra não diz isso. Ele veio para que nós tenhamos vida. Tudo bem, que vida? Qual é a novidade de vida? O que eu devo fazer? Por que ele fez isso? Da onde que ele tinha que me tirar? Então são perguntas que, veja bem, uma criança pode fazer para nós e furar o balão do nosso argumento com um alfinete. E aí, o que nós vamos ter para responder? Paulo, ele sabendo disso, que Timóteo ele iria enfrentar homens mal intencionados, homens que iriam estudar, homens que iriam conhecer, mas que iriam querer perverter o Evangelho. E assim como estava sendo feito. Veja bem, como nós vimos nos estudos anteriores, Timóteo ele foi enviado para a igreja de Éfeso. Para quê? Para combater as heresias, para combater a apostasia, para poder entrar em conflito. Deixa eu dizer uma coisa: quando você acha que entra, quando entra a heresia, quando entra a apostasia numa igreja, em um lugar, tu acha que vai conseguir combater de que forma? Aí é colocar a armadura de Deus e ir para frente. Só que, como nós dissemos no estudo anterior, Paulo enviou Timóteo para a igreja de Éfeso para combater a heresia, para combater as coisas erradas que estavam acontecendo lá. E quem que é que escreve sobre a igreja de Éfeso? Quem que é que testifica do trabalho de Timóteo? O próprio Jesus Cristo, no momento que ele vai e escreve, manda João escrever as cartas às 7 igrejas da Ásia. Ele estava testificando daquilo que Paulo havia mandado Timóteo fazer. Então deixa eu dizer uma coisa para ti. Essa palavra, 2 Timóteo, capítulo de número 3, ela começa dizendo: virão dias trabalhosos. Sim ou não? Sim. Se são dias trabalhosos, então trabalhe com 99% da sua razão e 1% do teu coração. E se você baixar a guarda, tu pode ter certeza que vão pisar por cima do teu pescoço. Se você baixar a guarda, você pode ter certeza que vão quebrar a igreja, vão quebrar a tua família, vão quebrar a tua fé, vão quebrar o teu ministério e vão quebrar tudo aquilo que você tem como verdade. Sabe por quê? Porque a nossa verdade, sem 99% de razão, ela pode ser quebrada. Basta alguém chegar e te pegar pelo coração. Basta alguém chegar e falar palavras bonitas que vão persuadir você. Nós estamos vivendo em um tempo que nós devemos ouvir tudo aquilo que nos é falado. Só que no momento certo, nós devemos saber também como nos portar mediante a conduta da palavra e o que responder. Porque senão simplesmente vamos ser somente mais um bando de pessoas que dizem ser algo que nem conhecem. Olha o dia, olha na ceia. Domingo agora é Santa Ceia, não é? Paulo está falando para o povo de Corinto, porque todo aquele que come e bebe indignamente será culpado do corpo do Senhor. O que é comer e beber indignamente? Tocar indignamente no corpo do Senhor. Nós sabemos o porquê da ceia. Nós sabemos o porquê de comer o pão representando o corpo. Sabemos o porquê beber o cálice representando o sangue. O porquê nós devemos fazer, o porquê nós devemos seguir, da onde começou, o que era, o que deixou de ser. Será que nós sabemos o porquê desse sacrifício, o porquê dessa libertação, o porquê que em Gálatas 3,13 diz que Ele nos libertou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós? Será que nós estamos conhecendo, ou fazendo pelo menos um esforço, para conhecer quem foi esse Jesus que morreu por nós?
E sabe esse Jesus que morreu por nós? Sabe por que ele chegou até a cruz e triunfou? Porque ele não era coração, ele era razão. Ele era razão. Ele sabia o que iria acontecer caso ele fracassasse. E ele sabia também o que iria acontecer caso ele triunfasse e fosse até o final. Fosse até a morte, e a morte de cruz. Agora posso fazer uma pergunta para vocês? Vou colocar o coração de vocês à prova, posso? Tira a razão de vocês. Se esvazia da razão de vocês. Eu vou matar a senhora por um bem maior. Tá beleza? O que o seu coração diz? O que o coração da senhora diz? Irmã, eu vou criar a senhora para que a senhora morra por causa dessas pessoas que estão aqui. Tira a tua razão, coloca teu coração. O que o seu coração diz? A senhora, eu vou criar a senhora desde nova, e a senhora vai aprender a morrer por todos que estão aqui. Tira a tua razão, coloca teu coração. Qual vai ser a tua resposta? Pelo coração? Se Jesus ele fosse agir pelo coração, tu pode ter certeza de uma coisa: ele jamais faria o que ele fez. Ele jamais faria o que ele fez. Se ele fosse agir pelo coração e não pela razão, ele não teria chegado até a cruz. Sabe por quê? Vamos orar para o coração? Qual era o motivo que Jesus tinha para batalhar contra Satanás? Qual era o motivo que ele tinha de brigar, de contender, de deixar a sua glória se transformar em homem, deixar de ser Deus e descer até a terra? Qual é a razão que ele tinha? Nenhuma. Só que a palavra do Senhor diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Diz que ele enviou, mas não disse que ele teria a obrigação de cumprir até o final. Ele poderia muito bem dizer não. Ele poderia muito bem ter deixado nós no veneno. Ele poderia muito bem, no momento da crucificação, que ele já estava totalmente machucado, olhar para Pilatos e dizer assim: meu amigo, eles que lute. Porque hoje em dia o mundo ele diz assim, entendeu? Tu está passando por um problema muito grande, ele que lute. É assim que o mundo vai tratar. Então Jesus, se ele fosse olhar para o que iria acontecer lá na frente com o corpo dele, ele poderia muito bem ter essa resposta: não foi eu que fiz o problema, quem fez o problema foi eles. Mas não, ele deixou o seu coraçãozinho de lado e usou 99% de razão. Ele usou 99% de razão e foi até o final do seu objetivo. Por isso que muitas vezes nós devemos tomar cuidado com o nosso sentimento, porque muitas vezes certo tipo de sentimento ele nos revela como se fosse fé. Só que depois nós vamos olhar para a palavra e observamos que na verdade não passa no egoísmo da gente, não passa simplesmente daquilo que falaram para nós e nós pegamos como verdade. Aí nós passamos por cima da verdade das outras pessoas, simplesmente para satisfazer o nosso ego, satisfazer a nossa vontade, satisfazer o nosso querer. Nós devemos tomar muito cuidado. Hoje em dia existem esses movimentos, e movimento que somente eu estou certo, a minha verdade vale, somente eu ou a minha é que está fazendo certo. Só que quando nós vamos olhar para dentro da palavra, nós vamos ver que não é isso que ela diz, nem isso que ela contrasta. E Paulo, ele começou desde muito cedo a ensinar Timóteo e Tito. Timóteo por quê? Porque ele sabia onde iria lançar aquele jovem. Veja bem, vamos olhar para a geração de hoje. Hoje eu estava conversando com a missionária e um pastor a respeito da geração de hoje. Olha bem,
Timóteo, ele era um jovem pastor. E para esse jovem pastor foi confiado na igreja da Ásia, cheia de problema. Olha assim, Paulo, ele não entregou nada mastigado para Timóteo. Não, Timóteo, vai lá que o povo é tudo gente boa. Eles vão te abraçar, vão ter um carinho enorme por você. Não, ele disse assim, Timóteo, vai lá e resolve o problema, que o negócio está feio. Vai lá e resolve o problema, porque o povo já não se entende mais, é muita heresia, é muita apostasia, entrou tudo quanto é tipo de movimento dentro da igreja, então tu vai lá e fecha as portas. Agora eu vou fazer uma pergunta para todos os irmãos aqui. Hoje, vocês teriam coragem de confiar uma missão dessa a um jovem? Vocês estão entendendo? Aqui, olha a geração que nós estamos vivendo. Vocês teriam coragem de confiar? Era perigoso ele ir lá pegar a igreja de Éfeso, meter um telão e chamar o povo para jogar Free Fire. Porque infelizmente as pessoas elas estão, olha, a palavra fala dessa última geração. Olha essa última geração como que está. Pastor, ainda há chance para eles, se eles quiserem. Porque essa é a pior geração de cristão que desde o início, quando a gente vai ler, a gente pode ver, a gente pode retratar. A nossa geração já não é tão boa. Vocês imaginam a próxima geração? Essa geração que está sendo criada por inteligência artificial, por algoritmos. Essa geração que está sendo criada pelo Facebook, pelo pai WhatsApp. Essa geração que está sendo criada pelos jogos. Essa geração que está sendo criada 24 horas na frente de um computador. Na minha época, minha mãe, para me acalmar, ela me quebrava na cinta. Hoje em dia, o filho, para não dar trabalho, a mãe soca um celular na cara de uma criança de 3, 4 anos. Está entendendo? 1 ano e 6 meses. Olha bem, 1 ano e 6 meses, às vezes tem dificuldade para falar, mas não tem dificuldade para manusear um celular. Não tem dificuldade para manusear as redes sociais. Mas por quê? É cômodo. Palavra do Senhor: instrui a criança no caminho que ela deve seguir, e quando envelhecer não se desviará dele. Eu estou com meu filho todo dia dentro da igreja, mas dentro de casa ele está o dia inteiro enfiado a cara no celular. Olha o jeito que você está instruindo o teu filho. Depois não adianta vir reclamar: ai, porque meu filho é um viciado, ai, porque meu filho viciou no jogo, viciou naquilo. Não, você que pôs. Eu vou orar, vou fazer campanha. Meu irmão, ou a gente começa instruindo de uma forma correta, ou simplesmente vai estar dessa forma. E vai por mim. Tem um outro negócio aí que chama, é o novo metaverso, que agora o jogo é um capacete de realidade virtual. O camarada coloca lá, entra na realidade do jogo e dá soco e joga e vai, não sei o que lá. Vai lá, está já nas lojas. Está nas lojas. Posso dizer uma coisa? Olha só, eu vou profetizar algo aqui, ó, que parece que eu estou vendo, tá? O que vai dar de filho de crente com aquele negócio na cara, não vai ser brincadeira. Vocês duvidam de mim? Não. Sabe por que eu estou falando para vocês? Porque dentro do metaverso tem uma igreja já formada, onde o pessoal mete aquele capacete lá e vai cultuá-lo lá numa igreja virtual. Olha que legal! A igreja de Lagoinhas, ela já tem isso aí. Nossa, mas é algo bom. É algo bom porque estão formando uma raça doente, pessoas doentes, pessoas depressivas. Olha, na minha época, todo mundo ficava de olho quando o menino ficava mais de meio-dia dentro do seu quarto trancado. Hoje o camarada passa 2, 3 dias trancado, enfiando a cara nos jogos, sabe lá Deus o quê, e os pais estão, ó,
aí? É verdade. Eu amo meu filho, não ama não. Não ama não. Para você é muito mais cômodo estar deixando o teu filho fazer o que quer, ou a filha fazer o que quer, do que chegar e colocar na linha. Não, que dentro da minha casa quem manda sou eu. Ah, porque se eu não tiver o celular eu vou embora. Vai embora, deixa ficar 3, 4 dias na rua. Aí ele vai experimentar o que é a rua, vai voltar com o rabinho entre as pernas. Infelizmente, nós estamos passando muito a mão e estamos dando de bandeja os nossos filhos para Satanás. Tendo em vista que quando nós olhamos para a palavra e ela fala a respeito da besta, nós devemos entender que é todo mundo ligado em um só sistema. É um só sistema ligando o mundo inteiro. E que sistema que é esse? Qual é o sistema que liga nações e nações por cabos e satélites? Está aí. Aí eu pergunto para você: quantos anos você tem, Ari? Vocês acham que ele sabe lidar com as coisas que a internet tem para oferecer? Porque é tudo do mundo. Ah não, eu só coloco um desenho. Aí veja bem, olha a estratégia. Todo desenho tem uma propaganda. Todo desenho ele tem uma propaganda. E até que ponto? Olha, eu estava vendo um estudo de Augusto Cury, e é algo totalmente preocupante, irmã Kelly. Foi feito estudos que indicam que uma criança de 7 anos hoje tem o mesmo nível de conhecimento de Albert Einstein, Thomas Edison, Platão, Sócrates. O mesmo nível de conhecimento com 7 anos. Mas sabe o que preocupa? É que esses homens com o mesmo conhecimento fizeram coisas que mudaram a realidade do mundo. E o que essas crianças estão fazendo com todo esse conhecimento? O que estão fazendo com todas essas informações contidas? Nós temos alguém, um revolucionário? Nós temos um Einstein? Nós temos um grande pensador? Nós temos um Pablo Picasso? Não. Nós temos um Erickson Ford? Não, nós não temos. Nós temos um influenciador digital, que na sua maioria das vezes só fala carga d'água. Pode pegar 90% dos influenciador digital, você não vai conseguir 1% do que presta, do que dá para ser usado. Pessoas que só prestam para ficar o dia inteiro te ensinando a fazer códigos de jogo, algoritmo, e enganar as pessoas. Enganar as pessoas. Olha a geração que nós estamos formando. Olha a geração que o mundo está formando. E dessa geração estava falando Paulo para quem? Para Timóteo. Timóteo, nos últimos tempos vão ser dias trabalhosos. Pega um camarada que está viciado num jogo. E vocês pararam para perceber uma coisa? Percebam que a maioria das pessoas que são viciadas hoje em jogos, elas só jogam que hora? À noite. A maioria deles querem ficar enfiado à noite. Entendeu? Agora tira um aparelho desse dele e diz assim, ó, vamos lá para a casa de Deus. Tu vai arrumar um problema sério dentro de casa. Por quê? Porque o problema depois que entra tem que ser combatido. É um alerta sério. Isso é algo muito sério. Olha, eu estou vendo um nível. Veja bem, a palavra do Senhor, ela nos dá mais ou menos um respaldo que para a manifestação do anticristo tem que haver um mega sacrifício. E é um sacrifício a Moloque. E o que era usado para o sacrifício a Moloque? Era o sacrifício de crianças, de adolescentes. Era o sacrifício de crianças. Hoje em dia está no nível que se tu tirar o celular da mão de um moleque, ele se mata. Pastor, o senhor está indo longe demais. Escreve isso aí, está sendo registrado. Escreve o que eu estou falando. Entendeu? Deixa dar um apagão. Deixa o
sistema sair fora do ar, o que vocês vão ver de jovens se matando, não vai estar contado. É verdade. Olha bem, olha que ponto que nós estamos chegando. Olha o que nós estamos colocando dentro da nossa casa e dando para os nossos filhos. Olha que ponto que a humanidade está chegando. Está achando que é algo que vai manter os teus filhos longe de perigo, quando na verdade o perigo já está dentro de casa, já entrou dentro de casa. Não vão trabalhar, não vão estudar, só vão pensar em ficar naquilo. Uma geração desprovida até de sentimento, ingrato, desafeiçoado, sem amor com os bons, mais amigo dos eleitos do que amigo de Deus. E a maior culpa, infelizmente, somos nós. A maior culpa, infelizmente, disso é nossa. Porque tem muitas pessoas que estão enxergando isso tarde demais. Quando a mente da pessoa já está evoluída a um nível, porque para quem não entende, vocês sabem que aquilo é como se fosse um micro-ondas ligado na frente da cara da pessoa. Agora tu imagina, quantos anos que tem a bebê? Ela tem 5 anos, né? Vamos colocar, quantos anos que tem a bebê aqui? Hã? Ela tem 10 meses. A carlota craniana dessa criança é da grossura da casca de um ovo. Agora vocês imaginam radiação 24 horas sobre o crânio e o cérebro dessa criança? O que é médio a longo prazo? O que não vai fazer? O que não vai formar? Uma mente debilitada, pessoas crescendo já doentes. São pessoas que estão crescendo doentes, estão ficando doentes, estão ficando debilitadas, estão ficando débeis, porque infelizmente muitas vezes nós não tomamos o quê? Uma postura. Paulo, ele mandou que Timóteo ele fosse até a igreja de Éfeso para acabar com o quê? Acabar com as coisas erradas que estavam acontecendo. Então muitas vezes o primeiro passo que nós devemos dar é acabar com as coisas erradas dentro da nossa casa. Porque não adianta depois nós queremos requerer a Deus se nós não fechamos as portas dentro da nossa casa, se nós não fechamos a brecha dentro da nossa casa, se nós não tirarmos o mundo dentro da nossa casa, se nós não tirarmos o que é errado dentro da nossa casa. Não adianta querer depois se sujeitar a Deus, não adianta depois querer, vai ficar fazendo sacrifício de tolo, porque tem coisas que é nós que devemos fazer, tem coisas que é nós que devemos batalhar, tem coisas que é nós que devemos nos sujeitar. Paulo, ele não disse para Timóteo, Timóteo, vai lá, dobra o joelho e fica 5 horas em oração. Não, ele disse assim, Timóteo, vai lá e acaba com a apostasia, acaba com a palhaçada, acaba com o que está errado lá dentro. Ele estava dizendo, olha, não é só aí, tem mais 6 igrejas que vão testificar. Quem que foi que testificou? O próprio Jesus. Ele disse assim, agora eu vou mostrar que Paulo estava certo. Eu vou mandar uma cartinha para eles. Eu vou mandar uma cartinha para Efésio. Eu vou mandar uma cartinha para Esmirna. Eu vou mandar uma cartinha para Tiratira. Eu vou mandar uma cartinha para Pérgamo. Eu vou mandar uma cartinha para Filadélfia. E todas as cartas têm algo em comum. Ao que vencer. Ao que vencer, ele está dizendo assim, meus filhos, vocês estão em guerra. Meus filhos, não adianta baixar a guarda. Se você baixar a guarda, tu vai perder a tua casa, tu vai perder o teu ministério, tu vai perder a tua família, tu vai perder a tua liberdade, tu vai perder a coroa. Olha Jesus falando, você vai perder a coroa que já foi lhe dado. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Se baseando em todos esses movimentos que está acontecendo, essa apostasia que está acontecendo, quantos de vocês aqui, nós estamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, comigo 17. Dos 17 que está aqui, quantos estão dispostos a perder a sua coroa? É por isso que devemos nos concentrar na palavra do Senhor e persistir nisso aqui, 99% razão.
Não deixa teu coração bagunçar a tua vida, não, porque ele é enganoso. Não deixa teu coração bagunçar a tua vida, não, que você vai acabar se enfiando em problema. Porque hoje tem muitas pessoas que querem, até te chamam no diminutivo, para poder, pegar o teu coração. Tem muitas pessoas hoje, mal intencionadas, que elas querem só pegar o teu coração, conquistar você. Quando pensa que não, meu amigo, está enfiado num problemão e já não tem mais como sair. Vocês estão vendo nesses últimos dias quantos casos de pastores sendo acusados de estupro? Só que vocês perceberam que de 100 casos, um só é verdade. O resto é pessoas que estão querendo, mal intencionadas, que querem tirar a pessoa. Agora eu te pergunto, como que essas pessoas conseguem um nível desse? Pegando esses homens, pelo coração. Libertinagem em vez de liberdade, muita conversa fiada, muita liberdade, muito diz-que-me-diz, muito. Vou dizer uma coisa para vocês: sabe qual que é o maior perigo? É você estar na roda de crente contando piadas sujas, falando coisa imoral. Você é crente é o quê? Palhaço? É o maior perigo, porque as pessoas, ainda mais para quem é frente de obra, presbíteros, evangelistas, diaconisa, pessoas que são missionários, pessoas que estão frente de obra, a tua liderança ela vai ser testada 24 horas. 24 horas vai ter pessoas testando a tua liderança, para saber o que você é capaz de fazer, o que você é capaz de suportar e até onde você está disposto a ir. As pessoas elas vão te testar 24 horas e vão tentar te pegar por onde? Pelo coração. Mas se ele for só 1%, eu duvido que vai conseguir pegar você. Então existe uma responsabilidade muito grande. E se duvidar, até a mulher aí de presbítero, viu? Nós temos que tomar um cuidado tremendo, porque as pessoas sempre vão estar querendo te pegar pelo coração. As pessoas vão estar te testando 24 horas. Eu sei bem disso. Só que para essas pessoas, o que Paulo diz a Timóteo? Se afasta. Se afasta. Não adianta você querer ficar no meio, você vai se contaminar. Então Paulo estava dizendo para Timóteo assim: Timóteo, se afasta e combate, mas combate com veemência, combata com força, combata com vigor, combata com a palavra. Veja bem, tudo isso que Paulo estava falando para Timóteo, ele estava sendo inspirado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. 1 Timóteo capítulo de número 4, versículo de número 1, já nos diz a respeito disso. Quem pode ler para nós? 1 Timóteo capítulo de número 4, versículo de número 1. Todos encontraram? Olha o que a palavra diz. 1 Timóteo capítulo número 4, versículo número 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Olha bem, é o Espírito dizendo, é o Espírito testificando. Agora deixa eu fazer uma pergunta: como que igrejas são corrompidas? Como que entra a corrupção dentro da igreja? Como que começa a corrupção? Olha bem, falsos mestres,
falsas pessoas levantadas, congregações inteiras são desviadas da simplicidade evangélica por videntes e profetas que se acham a serviço de Satanás. Nós temos que tomar um cuidado muito grande. Olha o que a palavra nos diz: quando um estiver profetizando, a igreja esteja e os outros julguem. Está mandando você julgar o que está sendo falado. Você vai julgar através do quê? Do Evangelho, da palavra. Você vai confrontar com a palavra. Pastor, mas eu não conheço a palavra. É por isso que muitos estão sendo enganados. É por isso que muitos estão tendo a vida destruída por causa de falsos profetas, por causa de videntes. Eu sonhei, eu tive sonho. Não teve, irmão. Não teve. Estão corrompendo as pessoas. Pessoas que falam grosso. Foi Deus mandou eu falar. Meu amigo, se voz grossa influenciasse alguma coisa, então aqueles macacos orando tanto estavam muito bem na foto. Às vezes as pessoas querem ganhar a confiança das outras, querendo ter uma aparência de poder. Eu sou poderosozão, eu sou. E não é assim. Estão perdendo o temor de Deus. Muitas pessoas falando quando Deus não mandou falar, e estão destruindo sonhos, ou estão colocando pessoas enrascadas, qual elas não conseguem sair. Isso são índices de apostasia dentro da igreja. Pastor, o senhor está extinguindo o espírito de profecia? Não, eu estou dizendo que se nós formos enquadrados na palavra, nós iremos saber o que vem de Deus e o que não vem de Deus, o que é de Deus e o que não é de Deus. Quer dizer que eu não devo ouvir? Você deve ouvir. Você deve ouvir, sabe por quê? Porque você não vai conseguir descobrir às vezes uma mentira até que você ouça 3, 4, 5 vezes. Você não vai distinguir alguém mal intencionado até que você observe. Você tem que observar. A palavra mesmo não diz que ele vem disfarçado de anjo de luz? E nós devemos ter o quê? Discernimento. Falou língua estranha, é profeta, o diabo também fala. Tá? Cuidado, cuidado, cuidado. O diabo também fala em línguas estranhas. E fala até bonitinho. Tá? Toma muito cuidado. Por isso que eu falo para a igreja: querem pedir alguma coisa para Deus? Peça discernimento de espírito. Eu quero o dom disso, eu quero o dom de cura. Peça discernimento de espírito. Porque vai fazer com que você não seja enganado. Deixe o Espírito Santo usar a tua vida. E seja em constância com Ele, para que Ele possa usar a tua vida. Porque você pode ficar enganado ainda por 1, 2 minutos. Só que logo o Espírito Santo de Deus, ele vai abrir a tua visão, abrir a tua mente. Me lembro certa vez eu falei para o missionário Ivete. Falei: missionário, uma pessoa veio aqui na igreja e o Espírito Santo de Deus não testificou. E no altar não sobe mais. Aí quando foi agora, simplesmente Deus que estava oculto, ele revelou. Mostrou o que estava por detrás, o que estava em oculto. Então o Espírito Santo de Deus, ele nunca vai te deixar enganado. Quer correr atrás de revelações? Quer correr atrás de profecias? Dobra teu joelho no pé da tua cama. Deixa Deus ele falar com o teu coração. Porque você vai sentir, quando você tem intimidade com Deus, você vai saber quando é de Deus e quando não é de Deus. Nós vamos saber. Nós devemos ter sensibilidade nesses últimos dias. Sensibilidade com o quê? Com o coração? Não. Com Deus. Porque Ele não vai estar trabalhando no teu coração, Ele vai estar trabalhando na tua razão. Ele vai estar moldando o teu caráter. Quando Paulo estava instruindo Timóteo,
Paulo instruiu um homem a ser sentimental ou a ser um homem racional? Timóteo, chega lá e chora no pé deles. É isso? Não, ele disse assim: Timóteo, vai lá e combate. Racional. Racional, presbítero. Ele disse assim, muito bem. Ele disse assim, ó, vai lá e combate. Ele disse assim, ó, não tem essa de coraçãozinho, não tem essa de passar a mão na cabeça, não. Arranca fora, porque se você não tirar, tu pode ter certeza que Jesus vai cobrar de você. Ele estava dizendo assim: Timóteo, está tudo bagunçado, então deixa teu coração lá para o lado de fora e entra com a tua razão. Vai e faz e cumpre o teu ministério. Sofra as aflições como um verdadeiro evangelista. Agora deixa eu dizer uma coisa. Paulo estava dizendo para o jovem pastor que ele deveria cumprir a provocação de evangelista. Por que Paulo estava dizendo isso para ele? É porque ele pregava a crônica de Nárnia? É porque ele pregava as crônicas de Sputnik, Shrek? Não, porque na verdade ele estava indo para defender o Evangelho. Ele estava indo para defender a palavra de Deus. E para defendermos algo, nós devemos no mínimo o quê? No mínimo, conhecer. No mínimo, abrir. Você lembra dos antepassados? O pessoal, você chegava assim, ó, tinha uma folha da Bíblia que estava amarela. Geralmente no Salmo 91 ou no Salmo 23. Certa vez um menino perguntou para o avô dele e falou: avô, de quem que é esse livro? E o avô disse assim: esse livro é o livro de Deus. Aí o menino falou: então devolve para ele, a gente não usa mesmo. Está entendendo? São os exemplos que a gente tem. Devolve para ele, a gente não está usando mesmo. Olha bem, voltando ao que eu estava falando, rebanhos inteiros, eu não estou dizendo uma ou duas pessoas, rebanhos inteiros são apartados da verdade por falta do quê? Por falta de manejarem a palavra de Deus. Veja bem, muitos seminários hoje, eu estou dizendo seminários, estão abandonando a sã doutrina espiritual. Infelizmente, para pregar filosofia, ou para aprender a fazer as pregações coxas, que somente enche o ego das pessoas, que somente faz com que as pessoas adorem cada vez mais assim. Hoje em dia, em certo lugar que você vai, o líder da igreja ele já diz: ó, toma cuidado com o que você prega aí, que as pessoas são sensíveis. Ah, mas tá de brincadeira, né? Toma cuidado aí ó, com o que você fala, que as pessoas hoje, elas estão muito sensibilizadas. Meus irmãos, o Evangelho, o foco do Evangelho é salvação, é confrontar o pecado, é confrontar, não é desprezar o pecador, é confrontar o pecado, é usar a verdade como meio para despertamento. Agora, como que eu vou fazer isso passando a mão na cabeça das pessoas? Tem lugares que não querem nem que você abra a Bíblia. Não faça um movimento lá que o fogo acende. Que movimento é esse se o que despede labaredas de fogo é a palavra de Deus? É gostoso a manifestação do Espírito? É uma maravilha. Às vezes eu sinto vontade de pular. Mas meus irmãos, existe um momento para todas as coisas. E para você conseguir sentir a presença do Senhor, é só mediante a palavra.
Não existe outro meio. Porque enquanto nós nos demoramos a aprender isso, tem pessoas que já querem falsificar a palavra. Quem aqui viu a Xuxa? Ela queria mudar a Bíblia, vocês já viram isso? Fazer uma nova Bíblia. Mas para muitos tanto faz, as pessoas não leem mesmo. Então se ela mudar ou não mudar, vai ficar na mesma. Tem pessoas que estão dizendo, a Xuxa está querendo tocar o Evangelho, mas nunca pegou uma Bíblia. Não querem conhecer a palavra. Então se ela tirar aquilo que fala sobre o homossexualismo, se ela tirar aquilo que fala sobre as coisas que eles queriam tirar, então o que faz tanto feito para as pessoas? Tem gente que não está pouco se importando com a palavra. Tem pessoas que estão desprezando a palavra. Existem pessoas que chegam até ao nível de dizer que não lê o livro de Apocalipse, porque é um livro muito pesado. Só que se nós olharmos para a palavra, em todos os 66 livros da Bíblia, nós somente vamos encontrar em Apocalipse. É o único livro que diz que aquele que me lê é feliz. Se nós olharmos para dentro de Apocalipse, nós vamos ver que é o único livro da Bíblia que fala sobre a derrota de Satanás e a vitória da igreja de Cristo. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se vocês tivessem um livro publicado contando a sua derrota, vocês gostariam que alguém lesse? Não gostaria, né? Satanás tem prazer no crente que não lê Apocalipse. Satanás ele tem prazer no crente que não examina a palavra. Está entendendo? É o único livro da Bíblia que diz que aquele que me lê será feliz. Sabe por quê? Porque ele é o resumo de toda a Bíblia. Ele é o resumo do profeta menor, dos profetas maiores. Ele resume o nascimento de Israel, da uma nova aliança. Ele fala a respeito de tudo que está contido dentro da palavra. E muitas vezes nós o desprezamos. Veja bem, o que é apostasia? Para os irmãos, o que significa apostasia? Sabe não? Então logo eu vou falar para a senhora. Apostasia, o termo apostasia, ela vem da palavra grega, que também significa apostasia. Que legal, né? A palavra apostasia vem do grego, que significa apostasia, e significa o abandono consciente público da fé, que de uma vez por todas foi confiada aos santos. Como que nós vamos encontrar isso? Abre as vossas Bíblias em Judas, Judas 3. Judas, versículo de número 3. Todos encontraram? Judas, versículo de número 3. Todos encontraram o versículo de número 3 de Judas? O que está dizendo aí? Vocês querem saber onde está Judas?
na Bíblia. Isso. Depois de João, Judas, versículo de número 3. Não capítulo, versículo de número 3. Entendam, irmãos, eu não disse capítulo, eu disse versículo de número 3. Só tem um. Alguém que está procurando Judas 3, né? Levanta a mão quem está procurando Judas 3. Não. Sim, né? E ele é pequenininho. Ele só tem um capítulo e alguns versículos. Entendeu? O que diz no versículo 3 de Judas? Só para contrastar para os irmãos, esse Judas aqui não é o mesmo Iscariote não, tá? Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca de comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalha pela fé que uma vez foi dada aos santos. Veja bem, foi confiada aos santos a guarda do Evangelho. E a apostasia é o que? É o abandono consciente e público da fé que foi confiada aos santos. Veja bem, a apostasia desses últimos dias visa atacar prioritariamente os seguintes artigos da fé. Primeiro, a soberania do pastor Edson. É isso? Não. Ela visa atacar a soberania de Deus. Olha no versículo 4 de Judas. Versículo 4. Capítulo de número 1 de Judas. Todos encontraram? Amém. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos por esses mesmos juízos, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador, e o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo ponto, ataca a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o único Salvador e Redentor da humanidade. A apostasia, ela ataca diretamente esses quesitos. Abre nossas Bíblias em Atos, capítulo de número 4, versículo de número 12. Atos capítulo de número 4, versículo de número 12. Amém? E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. A apostasia, ela nega a eficácia do nome de Jesus. Ela nega aquilo que está escrito nos evangelhos. Ela nega que somente há salvação pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não há outro meio de salvação. Alguém aqui já viu certos tipos de movimento dizendo: dá uns pulos para você ser salvo? Alguém aqui já viu, pegue a fogueira santa? Alguém aqui já viu, compre o sal consagrado? Alguém aqui já viu, passe pelo portão não sei das quantas, porque há salvação? Alguém aqui já viu, vai e mergulhe 7 vezes como Naamã, colocando a água de Israel que foi pegado lá do Rio Jordão na sua banheira?
Isso é apostasia. Isso é apostatar da fé. O salmo ungido só se der para vaca. Pastor, teve uma vez que eu fui num culto, eu não vou falar muito da igreja não, tá? Sim. Mas eu passei, eu fui, passei debaixo de uma gaia do pau assim. Passei. É sério? E o que aconteceu com o irmão? Não recebeu vitória, não? Não senti nada. Não? Aí nós vamos num lugar em culto. Passar embaixo de um galho. Aí nós vamos num culto. Aí a pessoa ela diz assim, ó, toma, pegue aqui a chave, que essa daqui é a chave da sua vitória. A minha vitória está na cruz, meu irmão. Ela desceu da cruz. Mas sabe qual é o problema? Por que essas coisas acontecem? Sabe por que essas coisas estão acontecendo? Porque nós não fazemos o que Timóteo foi levantado para fazer o quê? Combater as heresias. Nós devemos combater esse tipo de prática. Paulo ele diz para o povo de Corinto: eu sei que há entre vós heresia, e até é bom que isso aconteça, para os que são sinceros se manifestem. 1 Coríntios capítulo de número 11. Olha bem, então todas essas coisas que nós vimos são sinônimo de heresia, são sinônimo apontando que as pessoas estão abandonando a confissão da fé. Olha, você pega e faz tal coisa que você vai receber tanto de Deus. Meus irmãos, isso não é Deus. A preocupação do Senhor é que o Evangelho do Reino seja difundida. Qual é o Evangelho do Reino? Cure os enfermos, expulse os demônios, visite as viúvas, tenha comunhão entre o corpo de Cristo, adorem ao único Deus e Senhor, e a tua salvação ela está contida em Jesus. Em Jesus. O que passa disso, amaldiçoe. O que passa disso é anátema. Então, a palavra ela nos esclarece que o que passa da salvação por Jesus, tem pessoas agora que estão levantando a arca da aliança. A arca da aliança já foi. A arca da aliança, ela na verdade, ela era um símbolo entre o povo de Israel e Deus. Era como se fosse um contrato entre eles. Só que muitas pessoas estão fazendo um movimento hoje com a arca da aliança. Só que se nós olharmos no livro de Apocalipse, nós vamos ver que a arca da aliança está lá no céu. A aliança simboliza a presença do Senhor, né? Na verdade, hoje a presença do Senhor é simbolizada pelo Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós. A arca da aliança para nós não tem validade nenhuma. Ela representava a presença de Deus no meio daquele povo, porque aquele povo ele não tinha infusão do Espírito Santo. Então a presença do Senhor ela estava contida naquele objeto. Hoje ela não está contida em objeto. Ela não está destinada a templos humanos, mas ao coração humano. Jesus ele veio e quebrou todas essas barreiras. Porque veja bem, para chegar próximo da arca da aliança, somente um sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos. Hoje, pelo Espírito Santo de Deus, nós podemos chegar no Santo do Santo, que é o joelho no pé da nossa cama, ligando-nos diretamente a Deus. Então muitos movimentos estão negando essa verdade. É fogueira disso, é feijão daquilo, é isso. Meus irmãos, na verdade não passa de misticismo. Não temam essas pessoas. Não temam essas pessoas. Combata. A única forma de salvação, ela vem através do quê? De Jesus.
E a apostasia desses últimos tempos, ela desmente a realidade da vinda do Senhor. Está lá em 2 Pedro, abre lá para nós. 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 1 ao 10. Amém? Capítulo de número 3, versículo de número 1 ao 10. Olha o que diz a palavra. Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos, profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo a sua própria concupiscência, ou seu próprio entendimento, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Alguém aqui já ouviu aquele ditado? Desde quando eu era criança eu estou ouvindo falar que Jesus vai voltar e nunca voltou. Eu também, muitas vezes. Então veja bem, continuando aqui. E dizendo, aliás, eles voluntariamente ignoram isso, que pelas palavras de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio das águas subsistem, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro que guardam e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, antes que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se perdam, senão que todos venham se arrepender. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus e a terra passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então a apostasia, ela nega essa verdade. Vocês já ouviram pessoas pregando que fica tranquilo, Jesus ele vai voltar e no piscar de olhos ele vai arrebatar todo mundo? Vai nessa. Todo mundo que estiver em Cristo vai ser transformado. Vai nessa. Nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. No céu. Mas o fulano de tal diz que Jesus ele vai vir, ninguém vai perceber. Somente alguns vão ouvir a trombeta soar. Alguém já ouviu isso? Somente alguns vão ouvir a trombeta soar. Não é isso que a palavra diz, não. A palavra diz que todos ouvirão, todos os joelhos se prostrarão e toda a língua confessará. Toda a língua confessará. Vai ser um acontecimento público. Vai ser algo que todos terão que ver. Aqueles que se desviaram da verdadeira fé vão ter que olhar e ver o que eles perderam. Porque vai acontecer um tempo de muito sofrimento, um tempo que a apostasia chegou a um nível tão alto, mas tão alto, que até os santos, se não tomarem cuidado, não se confundem. Até aqueles que confessam a verdadeira fé e a sã doutrina espiritual. Agora deixa eu dizer uma coisa. Se essa palavra hoje,
agora, ela é tirada de todos nós. Todo mundo vai colocar lá na fogueirinha, vai queimar. E pessoas vão pregar a palavra. Quem que vai mostrar para vocês que o que eles estão pregando é verdade ou não? Quem que vai falar para vocês se é verdade ou não? Agora, se passamos a conhecer essa palavra, nós estaremos bem blindados para não ser enganado com o mundo. Paulo, ele fala muito, Timóteo, ele fala muito a respeito da apostasia, da corrupção. 1º e 2º Timóteo, ele trata do assunto da corrupção dos últimos tempos. E a corrupção, ela acontece também no meio espiritual. Onde tem homem, ela pode acontecer, ela pode estar presente. Tem muitas pessoas que estão levantando para ser doutores. Tem muitas pessoas que corrompem a palavra, colocando entendimento errado na cabeça das pessoas. A palavra manda você se prostituir. A palavra manda você ser homossexual, porque diz lá que Davi amava Jonas mais do que o amor de mulher. Está aí, o Davi era gay. Pega um texto fora de contexto e inventa um pretexto para viver uma vida dissoluta, para viver uma vida sem regra, uma vida desregrada. E se nós não temos o pleno conhecimento da verdade dessa palavra, como queremos contestar? Como queremos combater? Veja bem, através da apostasia, o objetivo do diabo é minar a resistência do quê? O diabo está pensando através da apostasia a resistência de quem? Da igreja. Através da apostasia ele está testando a resistência. Ele está vendo até que ponto vai. Porque o foco do diabo é acabar com o poder de quem? Do povo santo. O poder de Deus ele não vai conseguir acabar. Então ele vai no mínimo atacar o povo de Deus. Veja bem. E como que ele pode fazer isso com a igreja? Como que ele pode testar a igreja? Induzindo práticas que não condizem ao Evangelho. Colocando sorrateiramente. E vocês estão achando que isso aí foi feito do dia para o outro? Faz muito tempo que o diabo ele vem. Aí, muitos detentores da palavra, muitos que são frente de obra, muitos que deveriam proteger a sã doutrina espiritual, soltaram a corda. Foram soltando a corda, foram deixando relaxar. E veio esse movimento gospel, e veio toda essa palhaçada, e veio esse movimento sem vergonha desses gospel, que não tem nenhum tipo de compromisso com Deus, que na verdade são lobos devoradores. E começou a entrar costumes, e começaram a fazer o altar de palco, e começaram a usar costumes tribais. E pastores, líderes foram soltando, foram afrouxando, foram deixando correr. Olha como está hoje. Olha como as coisas estão hoje. Hoje as pessoas querem adorar a Deus no passinho do abençoado, pulando e fazendo macaquice em cima do altar. Ai pastor, então o senhor é meio ultrapassado. Não, eu sou crente. Não, eu zelo pela palavra. Pastor, mas esse daí é um movimento jovem. Eu não preciso estar agradando o jovem. Se ele quiser, ele que vai ter que se adequar ao Evangelho. O Evangelho não tem que se adequar a ele. Não, mas nós temos que ganhar os jovens fazendo movimento, fazendo festa de São João gospel. Meu irmão. Meu irmão, volta então para a origem. Porque isso era a origem daquela religião a qual saiu.
Volta para lá logo então. Para de fazer palhaçada. Para de fazer gracinha. A carneazinha está lá, ó, doidinha, batendo lá, chamando, vem para o inferno comigo. E o camarada não está vigiando. Está colocando tudo quanto é tipo de coisa. Não vamos pegar na igreja ali, vamos fazer uma raia gospel. Meu filho, vai para a quermesse. Vai dançar quadrilha na escola. Para de palhaçada, para de inventar moda. Entendeu? Vamos fazer o dia do samba gospel. Ah, pelo amor de Deus. Estão fazendo na igreja, irmãos, casa de show. Virou boate agora. Para que serve a igreja? É para adorar. Eu não preciso satisfazer minhas vontades. É para adorar a Deus, é para me render um culto racional a Deus. É para me sentir a presença do Espírito Santo, é para me chorar na presença do Senhor. É para me derramar na presença do Senhor. E para isso eu não preciso pegar costumes pagãos e está introduzindo dentro da igreja. Então o diabo ele vem batalhando há séculos e séculos, para fazer isso acontecer. Pastor, como que o Senhor prova para mim? Olha, Paulo está me enviando Efésios para desfazer o quê? Para desfazer a besteira que aqueles que estavam na frente antes de Timóteo permitiram que entraram dentro da igreja. Permitiram entrar dentro da igreja. Profanaram a noiva. Aí vem o Senhor Jesus e diz assim: ô João, tem um carinha lá chamado Timóteo lá, que ele está lutando contra os caras de Éfeso, e tem mais 6 igrejas ali, ó. Eu vou ditar aqui, escreve uma cartinha para ele, só para ele lembrar que ela tem noivo. Eu vou mandar uma cartinha aqui só para eles lembrar que ela tem noivo. E ele é general. E ele é frente. E ele vai voltar. E quando ele voltar, tem muitos que vai estar pego. Ela não é prostituta. A igreja ela não é prostituta, a igreja é noiva. Ela tem um noivo. E quando ele voltar, você pode ter certeza, tem muitos que vão estar pego. Tem muitos que estão achando que ele demora, que ele tarda a voltar. Tem muitos que estão achando, que estão brincando, bacalhando e achando que Deus não é Deus, que Jesus não é autoridade. Mas vai chegar um dia do acerto de conta. Vai chegar um dia que o Senhor ele vai dizer assim: venha, esquerda, direita, esquerda, direita. Aí vai pegar o da esquerda. Seja bem-vindo, bendito do meu Pai. Entre e tome para si o reino que foi preparado para vós desde a fundação do mundo. E ele vai olhar para a esquerda e dizer assim: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Aparte-se de mim, vós que cometeis a iniquidade. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo de peneira, um tempo de decisão, e um tempo que nós devemos lutar contra o quê? Contra a apostasia. Apostasia. O segundo sinônimo de apostasia é o esfriamento espiritual. Eita! Agora vai pegar pelo pé. O esfriamento espiritual. Porque quando há um esfriamento espiritual, nós precisamos de movimento. Nós precisamos trazer os enfeites. Precisamos de subterfúgio. Precisamos de muito movimento. De rodas girando. Para poder achar que estamos sentindo a presença de Deus. E é isso que a apostasia ela vem trazer. E sabe o que é mais interessante? Que nas igrejas da Ásia Menor, a igreja de Éfeso era mais conservadora e ortodoxa. Quem era o pastor da igreja de Éfeso mesmo? Quem era o pastor da igreja de Éfeso? Timóteo. Era a igreja mais conservadora
e ortodoxa da Ásia Menor. Agora deixa eu dizer uma coisa: Timóteo foi instruído por quem? Timóteo foi instruído por quem? Por Paulo. Paulo foi instruído por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando a doutrina é pregada de forma certa, a conduta também ela é de forma certa. Vai respondendo aí, Arna, é isso aí mesmo. O Espírito Santo pregou para Paulo, Paulo pregou para Timóteo, Timóteo foi lá e quebrou todo mundo que estava na bagunça. Timóteo chegou lá e disse assim: agora acabou a bagunça aqui dentro. Agora acabou a palhaçada, agora acabou a canalice. Eu não gosto do Timóteo, a porta da rua é serventia da casa, vai com Deus. Eu não gosto do que Timóteo fala, vai com Deus. Vai para as outras, só que tem um porém. Sabe o que muita gente não estava esperando naquela época? É que o mesmo Jesus que mandou a cartinha falando para Timóteo, ele também mandou para as outras 6. Não vai ficar sem juízo, não vai ficar sem conserto. Todos, veja bem, ali era Jesus mandando uma carta para os anjos da igreja. Quem é o anjo da igreja? Está lá no livro de Malaquias. O sacerdote é o anjo da igreja, estava mandando para os pastores da igreja. Hoje ele poderia muito bem estar falando conosco. Hoje eu quero falar com o anjo da igreja do Ministério Missionário e Verdade e Santificação. Eu quero estar falando com o anjo da igreja Deus é a Vitória. Eu quero estar falando com o anjo da igreja universal, da igreja mundial. Então a responsabilidade de quem está com o cajado na mão, ela é muito grande. Ou instrui de acordo com a verdade, ou vai bacalhar, canalhar e ficar se misturando com esses outros que simplesmente querem tirar proveito. Querem tirar proveito das pessoas. Vocês acham que o movimento gospel chegou no meio cristão para quê? Eita, vamos pular, e ó, vamos pular isso aqui, ó. Só enchendo o bolso bacana. E aquele monte de pessoas vazias de si mesmo. Pessoas vazias de si próprio, pessoas vazias do Espírito Santo de Deus. Quanto tempo faz que tu não vê um jovem sendo batizado com o Espírito Santo de Deus? Está entendendo? Está entendendo o nível e o tempo que nós estamos vivendo? Do que nós devemos nos proteger? E posso dizer uma coisa? Quando tu começar a exercitar e estudar a palavra, tem muitos que vão te odiar, tá achando que vai ser mar de rosa, não, tá? Quer mar de rosa? Quero, vai pro mundão. Vai pro mundão, desvia. Você não vai ter mar de rosa, não. Olha lá, Paulo falando para Timóteo, é tempo trabalhoso. É homens amantes de si mesmo, ingratos, é afeição natural. Está dizendo assim, meu amigo, vai ser tempo ferrado, vai ser um tempo de perseguição, de luta, vai ser um tempo que você vai ter que confrontar talvez até aqueles que estão do teu lado, para você conseguir defender. O presbítero Edmar tem um exemplo, né, presbítero? Daquela situação lá do camarada que agora prega que Jesus já voltou, não vamos citar nomes, entendeu? Se o senhor não fosse uma pessoa que tivesse um certo entendimento, tem muitas pessoas que caem nessa história. Tem muitas pessoas que estão se corrompendo com essa história. Acho que é pragmatismo o nome, alguma coisa, preterismo, chamado preterismo. Jesus já voltou no ano 70, depois da sua ressurreição, já passou o Apocalipse, estamos vivendo o reino milenar. Nada é pecado, você pode tudo que você faz é para contribuir com Deus. Olha que maravilha! É bom servir a Deus desse jeito, não é? Eu não preciso fazer nada, Deus já fez tudo. Que coisa, né? Do jeito que está, se eu quiser beber, eu bebo, se eu quiser fumar, eu fumo, se eu quiser me prostituir, eu me prostituo, se eu quiser fazer bagunça, eu faço, está tudo certo. É o que prego.
é o que pregam. Está entendendo? Mas deixa eu dizer uma coisa. A senhora falou um negócio, a irmã se manifestou logo na hora ali, ela falou, eu não quero fazer isso. Mas deixa eu dizer uma coisa, a apostasia vai levar a falsa igreja a fazer exatamente isso. É isso, é onde que vai ser guiado. Irmão, posso dizer uma coisa? Eu estudo para fazer certo tipo de palestras. Tem igrejas que estão sendo regidas por inteligência artificial. Sabia disso? Tem robô regendo o culto. Robô, né? Olha lá, você imagina? Olha o Espírito Santo de Deus tomando um robô. Ah, gente, dá para entender um trem desse? E sabe o que é pior? Pior que as pessoas estão aceitando. Eu me alegro com isso. Eu também. Opa, ó. Eu me alegro. Graças a Deus, eu também. Sabe por quê, presbítero? Porque eu posso olhar e ver que essa palavra, ela esteve certa o tempo todo e o mundo esteve errado. Glória a Deus por isso. Nós podemos olhar aqui e ver, olha, Jesus da presença. Nós podemos ver que tudo que estava escrito aqui, ó, desde a fundação do mundo, está se cumprindo na nossa geração para que nós pudéssemos ver que é verdade. Que Ele cumpriu. Ele disse assim, eu vou cumprir nos vossos dias. E está acontecendo. Está começando a acontecer e vai continuar acontecendo até a volta do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Por que Deus ele vai descer com as taças da sua ira? Eu vou fazer só essa pergunta. Por que o Senhor ele vai derramar a taça da sua ira sobre a terra? Não. Sabe por quê? O mundo ele vai mexer com a noiva do Senhor de uma certa forma, com a noiva verdadeira. O Senhor ele vai tirar ela da terra e vai falar, agora o acerto de conta é comigo. Agora o acerto de conta é comigo. Sabe por quê que o Senhor ele vai ser lidado à terra? Porque a terra tocou na noiva. Porque a terra ela tocou na noiva dele. Tocou na menina dos seus olhos. Você está achando que muitas vezes você seguir fielmente é perdido? Nossa, às vezes a gente sofre tanto aqui dentro dessa terra, mas vai vir alguém que vai batalhar por você. Está vindo alguém que vai lutar por você. Está vendo alguém que é muito maior do que vocês imaginam, que vão mostrar para o mundo, vai dizer assim, vocês achou que ele não tinha ninguém, né? Olha nós aqui. Olha nós aqui. Agora vocês imaginam a trompeta tocando. Vocês imaginam os anjos descendo nos quatro cantos da terra para resgatar a noiva, para buscar a noiva de Cristo. E o mundo tem que olhar, porque é um evento público. O mundo tem que olhar e ver o que eles perderam, porque é a igreja subindo e as taças da ira de Deus descendo. A igreja subindo e a taça da ira de Deus descendo. Num tempo de corrupção, num tempo de apostasia. Deixa eu dizer uma coisa. Me chama a atenção que Jesus ele diz que será como Sodoma e Gomorra. Vocês sabem qual era o pecado maior de Sodoma e Gomorra? Alguém aqui sabe me dizer qual era o pecado maior de Sodoma e Gomorra? Aí que está. A imoralidade sexual era um dos passos para a pior prática de Sodoma e Gomorra. E por incrível que pareça, ainda não era o pior pecado de Sodoma e Gomorra. Sabe qual era o pior pecado de Sodoma e Gomorra? Violência, violada, né? As pessoas violadas. Estupro. Estupro. Está dizendo que nos últimos tempos vai acontecer uma onda de estupros. Por causa do quê? Por causa daquilo que a irmã falou, por causa da imoralidade sexual. Por causa da imoralidade
sexual, por causa da lascívia, por causa da canalice, por causa da sem vergonhice, por causa da falta de moral. Vai acontecer isso daí. Jesus, ele diz, vai chegar um tempo em que ninguém vai suportar essa doutrina espiritual. Ninguém. Paulo estava advertindo Timóteo, ninguém vai suportar. E aqueles que suportarem, eles vão estar com a passagem. Vai ser dia para nós, meu irmão. Não adianta eu vir aqui pregar um evangelho falso para vocês. Não, vocês vão ser amigos do mundo. Ótimo, seja inimigo de Deus. Tiago capítulo de número 4. Aquele que quiser ser amigo do mundo se fará inimigo de Deus. Quer ser amigo de Deus? Persevera na sã doutrina espiritual. Persevera na fé. Persevera na simplicidade do evangelho. Eu não preciso chegar aqui e ficar inventando conversas ou revelações falsas para agradar todo mundo, para encher a igreja. Eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Exatamente. Nós vamos terminar por aqui hoje. O tempo, as horas já se avançaram. Nós vamos continuar semana que vem lendo Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 1 e 2. Amém? Vamos colocar de pé para a gente orar. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um de vocês que estiveram aqui. Soberano Deus e eterno Pai, meu Senhor, neste momento eu me coloco diante da Tua presença, te agradecendo, Papai, por mais uma noite, te agradecendo, Papai, pelo Senhor ter falado conosco através da Tua palavra. Eu peço a Ti, Senhor, que em nome de Jesus Cristo, que o Senhor vai nos ensinando, dando resignação, Papai, para que possamos suportar as aflições desses últimos tempos. Eu peço a Ti, meu Pai, que o Senhor vai convencendo cada um, mediante o Teu Espírito Santo e mediante a Tua palavra, Pai. Meu Pai, vai levantando, eu te peço, homens e mulheres, guerreiros e guerreiras, Papai. Vai falando com aqueles que nos acompanham, Senhor. Vai abençoando, Senhor, vai mostrando a verdade. Eu peço a Ti, meu Deus, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor vai guiando cada um, Senhor, vai dando força, Senhor, vai dando livramento, eu te peço, em nome de Jesus. Meu Deus, eu clamo, Papai, que cada vez mais, Senhor, nós tenhamos ânimo para seguir, Papai, a Tua palavra, o Teu Evangelho, que sejamos detentores do Teu Evangelho, que sejamos, Papai, homens e mulheres que irão batalhar e defender o Teu Evangelho, Pai. Meu Deus, te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, Papai. Fica conosco, meu Pai, nos ensina cada vez mais, nós te pedimos e te clamamos, em nome de Jesus, amém e amém. Levanta a mão para cima. Que a graça do Pai, a comunhão do Filho e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos e todos digam juntos, amém. A paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor. Está terminado em nome de Jesus. Cumprimento ao outro na paz do Senhor.